Vibra, meus elétrons, tudo positron? O vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre a última função inorgânica que a gente vai estudar, que são os óxidos. Os óxidos são compostos super importantes no nosso cotidiano porque eles são aplicados em diversos lugares. Então a gente vai entender um pouquinho das aplicações, a gente vai entender como é que é constituído, qual é a definição de um óxido, os tipos de óxido, classificação, nomenclatura. Então a gente tem bastante conteúdo sobre esse assunto para discutir. Vamos lá! Meus elétrons, por definição, um óxido é toda substância bivalente, ou seja, é um composto binário. Compostos binários são aqueles que têm dois elementos químicos, aonde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então eu sempre vou ter essa estrutura aqui, olha. Eu vou ter sempre um elemento que pode ser um metal ou um ametal, junto do oxigênio. Só que o oxigênio, ele é o elemento mais eletronegativo. Pessoal, então se a gente olhar aqui, por exemplo, na tabela periódica, a gente tem o que? Os elementos. E eu sei que a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Qual o elemento mais eletronegativo, pessoal? É o flúor. O flúor está aqui, ó, fluorzinho. O que acontece? O flúor, ele é o elemento mais eletronegativo. Mais eletronegativo. Ao lado dele, o que a gente tem? A gente tem o oxigênio. Então, o oxigênio é um elemento extremamente eletronegativo. Ele perde apenas pro flúor. A definição do óxido é quando eu tenho uma substância que tem dois elementos e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, se vocês por acaso virem isso aqui, olha, flúor, oxigênio, isso é um óxido? Não, isso aqui não é óxido. Por quê? Porque o flúor ele é mais eletronegativo, então o FO não é um óxido. Mas se eu olho, por exemplo, H2O, isso é um óxido? É um óxido. Então eu tenho dois elementos, oxigênio e hidrogênio, e nesse caso o oxigênio ele é o mais eletronegativo. No caso do FO, ele não é óxido porque é o flúor que é o mais eletronegativo. Beleza? E a gente tem diversas aplicações quando trabalhamos com óxidos. Por exemplo, o óxido de cálcio ele é muito utilizado, por exemplo, na plantação, na agricultura, para fazer a calagem. Então, quando a gente trabalha com calagem, regulação de pH ou então nutrição de solo, a gente coloca o óxido de cálcio. Então, principalmente para regulação de pH. Então, você quer tirar a acidez do meio. A gente faz o quê? Coloca o óxido de cálcio. A gente vai descobrir o porquê. Ou então, quando você tem uma parede e você quer dar um primeiro embolso nela, muitas vezes você pode utilizar o óxido de cálcio para fazer esse embolso de baixo custo, uma vez que esse é um óxido barato. A gente também utiliza o óxido de cálcio para fazer o branqueamento do papel. Então, na produção do papel, a gente utiliza o óxido de cálcio para dar aquela cor alva, aquela cor branca para ela. Outros óxidos super importantes para a gente, o óxido de silício. O óxido de silício ele é encontrado na natureza em formato de um mineral. Esse mineral, a sílica, ele é um mineral extremamente utilizado dentro da indústria, principalmente na indústria de eletrônicos. E esse silício também é utilizado, ele também é encontrado nas praias. Então a areia da praia basicamente é constituída de silício. Então se retira esse silício das areias ou dos minerais e trabalha-se principalmente na parte de fabricação de eletrônicos. Então você tem o material semicondutor, que é aquela parte
que produz a placa. Então esse material semicondutor ele permite a passagem de elétrons e é um material relativamente barato. E nós temos, por exemplo, o conhecido CO2, dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é muito conhecido, por exemplo, quando a gente trabalha com efeito estufa. Então, o grande causador do efeito estufa, aonde você tem um aquecimento global. Além disso, o CO2 ele é utilizado como extintores. Então, uma vez que você tem o tripé do fogo, o que é o tripé do fogo? Normalmente você tem o quê? O combustível, você tem o combustível, você tem o comburente e você tem um calor inicial. O que acontece? O comburente normalmente é o oxigênio. Então, quando você coloca esse extintor de CO2, a ideia é que você jogue tanto CO2 que você extingua, que você acabe com o suprimento de oxigênio. Se acaba com o suprimento de oxigênio, o que acontece? O fogo apaga. Então, você pode utilizar o CO2 como extintores. Além disso, se você pega o CO2, que é um gás, e abaixa a temperatura dele e aumenta a pressão, você cria o gelo seco. O gelo seco nada mais é do que o CO2 sólido. Então, quando ele está em temperatura e pressão ambiente, a ideia é que ele volte, a tendência é que ele volte ao seu estado natural, que no caso é gasoso. Então, você utiliza o gelo seco para produzir bebidas. Então, você quer fazer aquele efeito de fumaça, ou então você quer fazer um efeito na sua bebida alcoólica, no seu drink, você coloca a pedrinha em gelo seco, ele vai liberar o gás e vai começar a borbulhar e ficar nessa coloração branca. A coloração branca é quando você tem a condensação de água do ar. Então você tem essa coloração justamente por isso. Beleza? Quando a gente trabalha com óxidos, a gente tem que classificar esses óxidos, porque é uma família muito grande. Eu tenho diversos tipos de óxidos. E essa classificação ela pode se dar em dois tipos. A classificação quanto ao tipo de ligação que existe dentro do óxido, ou a maneira que ele reage com a água. Quanto ao tipo de ligação, a gente tem duas grandes divisões. Óxidos moleculares, quando eu tenho ligações covalentes, e óxidos iônicos, quando eu tenho que basicamente o oxigênio com o metal, onde a gente tem uma ligação iônica. Quanto à maneira que reage com água, a gente pode ter algumas classificações, 7 classificações. Oxiácido, quando eu tenho um óxido que em presença de água vira um ácido. Um óxido básico que em presença de água vira uma base. Um óxido duplo, que a gente vai ver que é uma mistura de óxidos. O óxido anfótero, que ele tem as duas características de ser básico ou ser ácido, dependendo do meio. Um óxido neutro, que praticamente ele não reage, então ele é chamado de inerte. O peróxido e o superóxido, que são características específicas dos óxidos quando eu mudo o número de oxidação do oxigênio. Então, o primeiro tipo, que é o quanto tipo de ligação, eu posso ter os óxidos iônicos ou moleculares. Quando eu tenho um óxido molecular, eu tenho um óxido que apresenta ligações covalentes entre átomos de ametais e oxigênio. Então eu sempre vou ter algum ametal. O ametal ele quer fazer o quê? Ele quer ganhar elétrons. Mesma coisa do oxigênio. Então se os dois querem ganhar, o que eles fazem? Eles compartilham. Se eles vão compartilhar, eu vou criar uma ligação covalente. Então, por exemplo, aqui, ó, o CO e o CO2 são óxidos onde eu tenho oxigênio e carbono. Então, o oxigênio, ele é um gás, e o que acontece? Eu tenho o oxigênio e o carbono. Os dois querem ganhar elétrons. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Para completar sua tetravalência, o que acontece?
Quando ele quer ficar com 8 elétrons, ele precisa fazer o quê? Ganhar mais 4. E o oxigênio tem 6. Para completar a regra do octeto, ele quer ganhar 2. Então eles compartilham. Mesma ideia do enxofre, mesma ideia do cloro. Então a gente sempre vai ter o quê? Compartilhamento de elétrons. Já quando eu tenho um óxido iônico, a gente vai ter o quê? Um composto com uma ligação iônica. Ligação iônica ocorre quando eu tenho um metal que quer perder elétrons. Então os metais querem perder elétrons. E eu tenho o ametal, que no caso é o oxigênio, que quer fazer o quê? Ele quer ganhar elétrons. Então eu vou juntar alguém que quer perder com alguém que quer ganhar. Com isso eu tenho uma passagem de elétrons. Eu retiro elétrons do metal e dou pro ametal. Por exemplo, o óxido de sódio, o óxido de cálcio, o óxido férrico. Então, a gente tem sempre o quê? Um metal com um ametal, que no caso é o oxigênio. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente fez uma pequena introdução sobre os óxidos. Vimos a definição de óxido, que é um composto binário, onde eu tenho oxigênio como elemento mais eletronegativo. Vimos algumas aplicações desses óxidos e falamos da primeira classificação deles, que é o quanto ao tipo de ligação, que pode ser molecular, quando eu tenho ametais fazendo ligações covalentes, ou uma ligação iônica, um óxido iônico, quando eu tenho um metal e um ametal. Muito obrigado, até a próxima, beijos no elétron!